40 anos de existência, né, desse grupo em Jufra, Encontro da Juventude, foi assim no começo, quando eu estava aqui. Começou o grupo, né, com o João Blansky e a equipe que começou a fazer esses encontros aqui na paróquia. Então ele veio conversar comigo a respeito de fazer esse Jufra aqui, né? A gente, claro, aprovou, aceitou a ideia deles reunirem os jovens, né, para fazer esse encontro. E o João Blansky foi uma pessoa muito especial aqui para nós em São Francisco do Sul, porque ele era ministro de Eucaristia, ele era catequista, uma pessoa muito dinâmica. Além disso, ele não só fazia os trabalhos dele no Rosso Grande, mas aqui também na Matriz, os encontros que tinha de pais e padrinhos, enfim, quando tivesse alguma coisa para ajudar, ele se dispunha a ajudar. Na realidade, o segundo ministro da Eucaristia foi ele. Aqui da cidade. Da palavra. Da Nossa Senhora do Rocio aqui. Uhum. Né? Começou com uma outra pessoa, que o padre na época, acho que o padre Lauro, como é que é, indicou alguém, né? Oi? Foi antes, o pai, Frei José, né? Frei José, Frei Valdemar. Daí alguém assumiu aqui, mas o pessoal que assumiu aqui não foi assim bem recebido, porque o pessoal não gostava muito de culto, né? Era uma novidade, né? Daí o padre indicou ele para fazer. Naquele tempo, né, a celebração era culto. Era culto, né? Hoje tem culto, então... Aí o que a gente ficou, olha a barreira que ele passou. O pessoal do clube de jovens, que era o Junac, né? Não cito o nome, né, por questão de ética, mas quando chegavam na porta da igreja, assim, perguntavam para ele: "O João, hoje é missa ou vai ser culto?" Ele dizia: "Hoje vai ser culto." Aí então daqui a pouco olhava o pessoal voltando, embora. Ele ficava porque era ele. E ele superou tudo isso aí, conseguiu abrir o caminho para os outros ministros, né? Que ele era uma pessoa super inteligente, com as ideias também muito avançadas, assim. Aí depois ele... Aí depois todo mundo sentiu assim, né? São casados. Isso. Então a amizade já existia antes. Bem antes. Desde quando a gente era jovem. Ele foi o responsável por me trazer de volta para a igreja. Porque eu trabalhava em Joinville, daí fiquei um tempão afastada. Quando eu morava aqui ainda, a gente estava sempre junto ali, né? Nos encontros de jovens, sempre aprontando caminhando para algum canto, né? E aí depois eu fui para Joinville e fiquei 3 anos praticamente afastada de grupo de jovens. Aí um dia eu estava vindo de Joinville, no sábado à noite. Eu vi a capela acesa. Eu falei: vou hoje na igreja. Cheguei lá, estava tocando Alô Meu Deus, do Padre Zezinho. Daí quando eu entrei na igreja, ele veio me abraçar, né? Meu Deus, quanto tempo que eu não te via. Eu falei: Deus também, porque ele está falando ali, ó, alô meu Deus, né? Eu estou falando para Deus, fazia muito tempo que eu não te via. E ali ficou, nunca mais eu saí da igreja. Aí sempre voltando, sempre ajudando em tudo, né? Então, naqueles anos que eu estive aqui, entre 98 e 2003, eu tive oportunidade de conviver com o pessoal, ajudar a pensar algumas vezes o Enjufra, colocar também algumas opiniões minhas, e até o João Blansky sempre foi muito preocupado em sempre dialogar, né, com os padres, com a igreja, no sentido assim geral de digamos, direcionar o retiro do Enjufra de uma forma tal que sempre fossem nas suas mensagens, orações, testemunhos, uma expressão viva da fé da igreja. Né? Aliás, eu digo para vocês que o João Blansky, embora ele não tenha cursado feito o curso de teologia acadêmico, né? Mas o João era um homem que tinha uma síntese de doutrina, de compreensão da fé muito apurada. Né? Eu observei ele em algumas celebrações, em algumas reflexões que ele fazia com os jovens, né? E eu ficava muito admirado, porque o João Blansky, ele foi um verdadeiro testemunho de uma vida transformada por Deus. Né? Que no Retiro de Paz,
o padre Adalberto falou assim, eu não sei porquê, mas veio isso agora no meu coração para eu falar da minha família. É uma coisa que ele diz assim, eu me envergonhei muito, mas hoje eu não me envergonho mais. Eu tenho um irmão que é drogado, ele contou a história do irmão dele. Mas o meu pai nunca desistiu dele. O meu pai sempre que o meu irmão caía, ele levantava. E daí veio muito assim no meu coração a imagem do Blansky. Porque o Blansky, ele se manteve de pé e fez a conversão dele porque a mãe dele nunca desistiu dele. Assim como os amigos mais chegados, né? Mas a mãe dele, ela rezava muito por esse filho. Muito. Assim, imagine vocês, né? Ele era um homem muito bonito e ele era um sargento do exército em Brasília. Na época, ser sargento do exército era a elite. E esse homem veio para São Francisco caído, derrotado. Chega aqui, ele fica mais caído ainda, Um homem né? de rua. Um homem de rua, que era resgatado na sarjeta, que, passava alguém, eu vi o Jango caído lá, alguém pode ir lá buscar, lá ia o irmão. Quando não tinha que pegar na delegacia nos finais de semana. Mas assim, a mãe nunca desistiu dele. E essa frase do padre Adalberto marcou muito meu coração, assim, porque como ele estava ali pregando um retiro para a paz em Jufranos, era a mão de Deus que ele estava falando naquela hora nisso. Porque o Blansky foi isso tudo. Foi um cara que subiu na elite, desceu na sarjeta, mas quando ele se converteu, ele se doou para Deus. Que o João Blansky era um novo homem. Era um novo homem. Não era mais aquele do passado, né? Era um novo homem, né? Criado segundo a verdade e a santidade de Deus, como diz o Novo Testamento, né? Então é isso que realmente assim a gente percebe, percebeu, né, na vida do João Blansky, que foi um ministro diferenciado. Aliás, ele formou muitos ministros. Isso é uma coisa também que vale a pena lembrar, né? Agora um pouco fora do Jufra, né? O João foi um grande formador de lideranças. Ele não era um homem centralizador. Eu sei, vocês, né? Foi um homem preocupado em sempre formar lideranças, multiplicar, né, lideranças, mais pessoas atuando na evangelização, no apostolado laico, né? O João Blansky, ele realmente foi um homem diferenciado nesse aspecto. O Jufra nasceu no coração do Blansky, né, pela ação do Espírito Santo, porque ele rezava muito em cima. Ele queria muito assim ter um trabalho para os jovens. Essa era a grande preocupação dele. Tanto que ele trabalhava muito a questão de que nós éramos o esteio dos jovens, porque a gente era recém-casado, quer dizer, eram novos ainda, né? Mas que o jovem precisava ter no coração o desejo de evangelizar. E essa foi a grande preocupação dele quando ele criou em Jufra. E quando ele veio nos falar, a gente sempre ia para a igreja e na volta a gente sempre dava carona para ele, né? E nós morávamos com a minha sogra nessa época. Não, minto. Nós morávamos na nossa casa ainda. E aí, né, nesse dia ele falou assim, eu posso ir até lá? Eu preciso conversar. Vamos embora, né? Daí ele, no carro, ele já foi falando, nem quero entrar, vamos conversar aqui no carro mesmo. Eu estou pensando em fazer isso. É uma ideia que está brotando no meu coração, eu não sei o quê. Daí o Val falou, se precisar da gente, estamos juntos. E esse estamos juntos dura todos esses anos, porque embora a gente não esteja lá dentro do encontro, do Enjufra em si, mas a gente está sempre por trás de alguma coisa, né? Sempre a gente fez esse trabalho de bastidor. O Vavo sempre trabalhou. Na verdade, eu tive a graça no 10º Enjufra, o Blansky, ele trabalhou, né? Ele estava lá. Então, pouca gente sabe, com 15 anos eu tive um acidente e eu perdi muito da minha memória, né?
Então, eu ainda refletia hoje que Deus me deu a graça de lembrar, né, da pertença do Injufra, do quanto ele foi o divisor de águas da minha vida, mas do Blanski, eu lembro que ele era alguém assim, único. O Blanski emanava luz, ele tinha um jeito diferente de falar, onde ele estava ele atraía atenção. Assim, uma das coisas muito, muito particulares do Blanski, que para mim me marcou, é o quanto ele tinha vivido de uma vida difícil, do quanto ele dizia, né, que ele chegou na sujeira, no que era ruim, no fundo do poço. E o quanto ele mostrava para a juventude que não era para viver aquilo, né, que ele de verdade ele tinha sido resgatado, ele tinha sido amado, e o quanto a vida dele, né, nós que temos a graça de conhecer, que foi a partir do Emaús, né, da experiência que ele viveu de Emaús, que ele fundou em Jufra. Então a vida dele, o que ele vivia, né, no que eu pude viver, o pouco que eu pude viver com o Blanski, dele ser uma referência de, a partir do amor de Deus, ser uma criatura nova. Então, mas ele era incrível, incrível mesmo, porque onde ele estava, ele atraía os jovens, né? Se sabe que muito de difícil ele passou também para a questão de reconhecer, e Blanski me lembra muito Saulo e Paulo, né? Esses dias eu estava fazendo memória dele, o quanto ele foi, não perseguidor, mas ele teve uma vida dissoluta, uma vida, como ele dizia, né, uma vida suja, e o quanto ele lutava para que a juventude realmente vivesse na luz e fosse da luz. E ele foi o antes e o depois a partir de conhecer Jesus também, né? O Blanski para mim foi e é isso, alguém que apontava para Jesus, alguém que a partir da vida dele mostrava o quanto de verdade era bom ser de Deus, né? E não tenho mais grandes memórias dele assim, mas o que eu lembro dele de verdade é o quanto ele emanava a presença de Jesus, de ser resgatado por Jesus. Olha, eu tive muito pouco contato assim com ele, mas era uma pessoa de muita luz, assim, né? A gente sentia o amor que ele tinha. Por tudo que ele fazia, pelo que ele passava, das necessidades que tinha o retiro, daquilo que a gente precisava fazer, das melhorias, né, que precisavam acontecer, era uma pessoa de muita luz, assim, né? Ele deixou o legado aí. John Blanski, ele era uma pessoa assim fora de série, né? A mensagem que ele dava lá dentro do Injufra, né? A maneira como ele conduzia, assim, ele usava um linguajar assim bem apropriado para chegar nos jovens, né? Às vezes ele até assustava um pouco, mas de uma forma assim que ele não escandalizava. Ele tocava nos assuntos da juventude, nos temas assim como drogas, sexualidade, tudo, mas de uma maneira assim que ele conseguia atingir o objetivo dele usando o linguajar apropriado para a juventude, mas ao mesmo tempo ele também não era invasivo. Não tinha assim uma vulgaridade, né? Sim, apesar da linguajar que ele usava, mas não tinha não feria ninguém assim. Ele era uma pessoa incrível, sempre contando piada, sempre tinha uma piada para contar. E depois o triste foi, não sei, né? Triste, mas ele deixou a gente bem no dia do final do Injufra. Isso aí marcou bastante também. Foi bem, a gente não esquece disso aí. Eles estavam servindo nesse dia? Estavam servindo no dia quando chegou a notícia lá, já estava quase finalizando o Injufra e chegou a notícia pra gente, né, que ele tinha partido. Como que foi a questão do processo do adoecimento dele? Foi algo que foi rápido? Ele sempre foi enfermo, né? O adoecimento do John Blanski foi assim, ele tinha efizema e ele tinha, eu acho que não era efizema, na verdade ele tinha, era tipo uma gangrena na perna, uma coisa assim, né? Então ele andava mancando sempre. E aquilo ali sempre prejudicou ele, ele sempre falava pra gente que aquilo ali ia acabar matando ele, né? Não sei se era ele dizia que era o castigo dele, né? Que ele tinha que passar, o martírio dele que ele tinha que passar por aquele processo. E ele foi pegando a idade, ele tinha fumado também quando era jovem, daí deu os problemas, né? E veio acontecendo que ele ficava enfermo, ia para lá, voltava, Deus dava mais uma chance, ele vinha, né? Continuava o trabalho na igreja,
mas aí a última que houve, né, foi um dia assim, que marcou bastante para mim na vida, porque era um dia do Enjufra, né, bem um dia que ele, um retiro que ele fez, né, e nesse dia eu não estava lá trabalhando no Enjufra porque meu filho tinha acabado de nascer, o Renan, né, e a Sandra estava ainda de resguardo, 7 dias, aí eu abri mão do Enjufra para poder ficar com ela, né. E o Adilson Gandim me ligou de lá pedindo para mim montar o som da igreja aqui na Matriz, que a gente fazia o retiro lá. Eu acho que foi na Casa Ágape nesse dia, né. E daí eles ligaram para mim para montar o som. Aí eu fui para lá e liguei para o Adilson Maia, daí fomos lá montar o som, testar e tal. Daí, enquanto a gente tinha acabado de montar o som, chegou o Carlos, que era um amigo muito dele, assim, muito da família dele, pedindo pelo padre. Daí eu falei que o padre talvez estivesse na casa do Vavo, na chácara, né? Que a chácara essa que a gente sempre se reunia lá, né? Aí eu perguntei se eu podia ajudar, ele disse que não, que o João Blansky talvez não aguentasse passar naquele momento ali. Aí eu peguei o carro e saí correndo para o hospital. Chegando lá no hospital, eu peguei na mão dele, ele me olhou e eu perguntei para ele: o que está acontecendo, meu amigo? O que tu tá, né? O que está acontecendo contigo? Daí ele só não me respondeu, só olhou nos meus olhos assim, e aí fechou o olho e virou a cabeça pro lado, e ali teve a Páscoa dele. Uma dele, né? E assim, eu vejo assim que ele amou tanto esse retiro que ele morreu no dia de um retiro. De tanto que ele amava esse Enjufra, né? Então ele morreu justamente no dia do encerramento do Enjufra. O João Blansky certamente está recebendo do céu a recompensa que ele foi aqui nessa paróquia, né? Para Enjufra e também para a igreja aqui francisquense, que com tanto carinho e devoção fazia esse trabalho aqui na nossa comunidade paroquial e sempre disponível. Eu nunca ouvi o João dizer não. Às vezes ele tinha dificuldade com a perna dele, né, que tinha uma doença na perna, mesmo assim ele se dispunha a vir, ele estava sempre disponível. É uma bênção, foi uma bênção de Deus aqui em São Francisco, o João Blansky. E quando tu participou lá, quando vocês participaram, né, do 23º e do 12º Enjufra, vocês imaginaram que iria chegar nos 40 anos? Eu sempre soube que uma coisa que é fundamentada pela palavra, e isso ele teve isso, o Espírito Santo ungiu ele de uma forma que, então não tinha como acabar. Ele tinha preparado a equipe para seguir sem ele. Ele preparou. E o Blansky nunca foi uma pessoa de, eu criei isso é meu. Não, ele sempre delegou. E isso foi muito importante, porque se ele não tivesse delegado, com certeza o Enjufra não teria chegado até os dias de hoje e vai ficar por muitos anos, com certeza, né? Mas ele delegou. Eu talvez não pensasse assim nisso, né? Que fosse levar tanto tempo, mas a gente almejava isso, assim, tinha esse desejo no coração, que nunca terminasse, né? Que sempre tivesse alguém para continuar e porque eu acredito que sim, porque eu acho que o juiz sempre em boas mãos, né? Todas as pessoas que trabalharam, que estiveram à frente da coordenação, tem esse mesmo foco que levar, né? Levar, né? Deus para as pessoas. E então eu vejo que o juiz vai até mais longe, até como eu digo, né? Tudo vai se modernizando, mas a essência do retiro tem que ser a mesma. Para ele poder chegar daqui mais 40 anos, se Deus quiser, vai estar nesse mesmo bate-papo aí, essa mesma conversa. Mas eu acreditei que vai longe, se Deus quiser. Não, de forma alguma. Na verdade, para mim, quando eu vivi o 10º, para mim era algo pontual, na verdade. Eu achei que, sem pretensão nenhuma, porque eu acho que na vida da gente tem coisas que se espera que seja longínqua, né? Mas hoje olhar para trás e ver que já se passaram 30 anos desde que eu fiz, é algo realmente imenso. O Enjufra é grande, né? O Enjufra, e muito além, nós sabemos que ele é grande não por nós, não por mim que fiz o 10º e tenho a graça de estar hoje no Enjufra, né? E ter cada uma de vocês, ter cada um, de olhar, né, para cada um dos jovens hoje que servem, daqueles que já serviram. E eu acho que
essa celebração de 40 anos vai ser um marco de verdade, também por ser 40 anos, mas para cada um de nós que somos enjufranos, de ver o quanto o Enjufra realmente abraça todo mundo, né? O quanto ele chega longe, o quanto ele é grande, porque é para Cristo, em Cristo e com Cristo. Né? É Ele de verdade que faz tudo valer a pena. Nós sabemos que, né, a essência de tudo, a centralidade de tudo é o próprio Cristo, né? Mas não tinha dimensão nenhuma, assim, olhar para trás e ver que há 40 anos Deus encontrou o João Blansky, encontrou a mim no 10º, encontrou vocês no 38º, né? 32º? Nossa, já tô 38º faz muito pouco tempo, né? Então alcançou cada um, né, de que passou de verdade, é muito grande, vai muito além, foi, e hoje ainda para mim, eu me surpreendo o quanto o Enjufra alcança as pessoas, né, os jovens. Eu acho que sim, a gente já tinha A gente espera, né, a gente esperava isso, né, que eu espero que chegue nos 80, nos 120, sim, nos 200, a gente não vai estar aqui para contar a história, não, né? Não sabemos já que nós estaremos aqui lá para frente, a mas... safra foi boa, né? Acho que a semente foi muito bem geminada ali, muito bem plantada, então acho que vai durar por mais alguns aninhos aí. Assim, todos eles, porque todos eles sempre, né, tinham uma dificuldade, todos, não tem, sempre em algum momento lá dentro, ou antes ou durante, sempre, né, a gente passava algum aperto, alguma coisa, mas chegava no final dava certo. E quando chegava lá naquela missa de encerramento, assim, aí era a hora, assim, mesmo do peito explodir de emoção, de alegria, né, porque a gente sentia ali, verdadeiramente, né, que a graça tinha sido alcançada, né, que Jesus estava presente conosco todo o tempo mesmo, né. E vocês conseguem definir o Enjufra em uma palavra? Difícil, talvez seja. Meio clichê, mas amor, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é acolhimento. Servir. Sempre servir. Amor. Amor imenso, amor pleno, amor para sempre, amor eterno. É o próprio Jesus. Acho que não tem outra. Desde o momento que a gente tá lá esperando aquele ônibus lá, todo momento, assim, é Jesus. Não tem outra palavra que define. Acho que pensando assim, né, o que significa Enjufra, quando a gente conhece a história de Enjufra, de onde vem, né, eu acho que poderia dizer que o Enjufra é doação. Difícil. O amor, porque o amor de Deus é muito forte ali dentro. Mas também uma coisa que me chama muito atenção é, tipo, o amor que vai se tornando entre as pessoas. Pode ver que vocês que estão hoje, pode ver que os amigos que vocês têm no Enjufra são diferentes. Eu sei que são. Porque os nossos também eram, né, Giovana? Os nossos também eram. Então, como definir o Enjufra numa palavra? É o amor de Deus, mas é o amor, esse amor também contagia as pessoas. E faz com que as pessoas tenham uma amizade diferente. Eu me lembro que, puxa, a gente teve essa felicidade igual vocês agora certamente também, né? E acho que todas as gerações têm. Essa alegria de ser uma família assim, né? É uma galera que, pô, se junta assim com uma vontade, né, de fazer, porque é algo maravilhoso, né? A gente fala, tomara que tenha mais, né? Mais vezes no ano. Não dava pra ter, né? Porque a gente não tinha quase nada, então... Mas assim, mas era gostoso assim, por quê? Porque era uma amizade bacana, né? Eu me lembro muito legal assim, no final do Enjufra, era uma choradeira. O pessoal chorava muito, assim, o pessoal que trabalhava no modo especial também, né? Não sei se era um pouco de alívio. Ai, graças a Deus. Não, mas deu tudo certo. A gente fez umas era coisas muito bom, doidas. assim, Claro, né? Brincadeiras à parte, mas um pouco também, porque era responsabilidade, mas era muito emocionante, né? assim, Como muito... carão, não é fácil. Mas era muito... Mas Deus conduzia, né? E muitas pessoas também, a gente sabe, que eram tocadas ali, né? Sim. Sabe? Cada realidade, então assim... Então eu penso que o amor de Deus é muito forte. E muitos casais surgiram dali. Muitos casais, né? É verdade. Gente, a Marileia e o Jairo, a Dilce e a Shirley, vários assim.
que o namoro começou dali, né, dos grupos de jovens, e se formaram famílias. O interessante é que vários casaram assim, né? Então também foi uma maneira de... E na harpa também tu tem uma particularidade de que você também compôs algumas músicas, né? Ah, sim. Tu tem alguma que tu... Fazer eu chorar. Desculpa, gente. É amor, né? É que nesse último em Jufra eu fui buscar a Maria e a gente ficou lá fora esperando, né? Que ela tava na equipe de trabalho. E quando eu ouvi tocar a música, eu pensei, eles estão cantando e estão cantando perfeito. Tipo, não modificou nada, a melodia tá perfeita. Uma delas era bem era da entrega do crucifixo, né? As composições da Regi era dela. Mas a gente sempre... geralmente ela, quando ela vinha, né, já vinha com algumas músicas prontas já, ela mostrava pra gente tudo. Perguntava o que a gente achava, e claro, sempre lindas, né? A gente amava e começava a ensaiar. Cantamos algumas delas, assim, agora eu não consigo lembrar de nenhuma, mas assim... A Regi tinha esse dom, né, de fazer músicas lindas. E até essa questão de preparo de música, Grazi, como é que funcionava a harpa? Era mudado? Tinham músicas, as músicas perduraram durante o tempo que vocês estiveram? Enquanto a gente estava lá, já tinha, né, as músicas, cada mensagem tinha aquela música certa ali para cantar no final, né? Então, até as animações, tudo. Às vezes algumas assim de mais para animar, isso a gente ia inserindo novas assim, né? Mas das mensagens assim, em si já eram certas aquelas, né? Então a gente já sabia todo mundo tinha que ensaiar. Foram algumas músicas. A primeira delas foi aquela Eu Sou Jesus, que antes era feita a entrada de um quadro. Esse quadro que está aqui atrás de nós por muito tempo foi usado nesse momento, né? E depois a gente colocou junto com o Santíssimo, porque ele era o principal, né? Aquela música fui eu, aí tem essa do crucifixo que eu falei, né? Da entrega. Tem mais duas, acho que do lava-mãos. E se tiver mais alguma, vocês me lembrem, porque eu não consigo lembrar. Do lava-mãos é tua e é maravilhosa. É. E como que acontecia tinha uma inspiração de fazer sozinha ou com mais alguém? A primeira, que foi essa, que era pro momento do quadro, havia uma necessidade de ter, assim, uma música que fosse feita para aquele momento, que saísse mesmo, que tu tá ali, tu tá ouvindo, tu sabe que é para aquele momento. Tu sabe que aquilo ali tá acontecendo naquela casa, naquele retiro. Não é uma música que tu pegou de um outro retiro que serve para esse. Então, essa era a necessidade. E aí, um dia, eu morava aqui do lado, na minha aguinha, eu lembro que eu sentei e começou a vir, assim, a música. E naquele tempo, eu não conseguia cifrar direito, sabe? Mas aí eu fui fazendo e foi fluindo. Aí eu lembro que eu mostrei pro meu amigo, pro André, na época que participava com a gente. Ele, Regi, tá muito show. Aí ele só arrumou um acorde ou outro ali. Ele falou, não, tá certo, não tem o que arrumar aqui. Só acrescentou, né, umas passagens assim de um acorde pro outro. E foi desse jeito. Aí depois veio a necessidade do momento da entrega do crucifixo também. Aí acho que essa tava a Thaís aqui em casa. Aí nós sentou eu com a Thaís, vamos tá. Então a gente morre de rir até hoje, porque ela sempre diz, tá o meu nome lá, mas eu não fiz muita coisa. Eu digo, não, mas ajudou nos pequenos, né, detalhezinhos das rimas ali, da letra. E a outra foi pedido para mim, Regi, tu podia fazer uma música para esse momento. Eu digo, meu Deus, se Deus me ajudar, e me inspirar. Então, foram assim, inspirações. Partiu de uma necessidade de haver uma música especialmente para aquele momento, mas também assim, sabe, de inspiração mesmo. Porque quantas vezes eu sentei para fazer música e não fiz nada, né? Sim. Eu acho que tem mais alguma também, mas eu não tô conseguindo lembrar, gente. Se vocês lembrarem, vocês me falam depois.
ali, né? Porque claro que tem o hino de entrada, né? Naquela época já tinha o hino? Sempre teve, acho. Desde Desde o começo, acho que foi o Clarel que fez, né? É verdade. Quem compôs foi o Clarel, né? O Clarel que compôs, né? Se você perguntar para os outros, mas acredito que tenha sido o Clarel. Até um dia ele falou para nós, né? É, eu o acho que Clarel, sim. que foi ele que compôs e tal, compôs o hino, mas é legal, assim. E a gente cantava outras, assim, mas a gente cantava muito do Espírito Santo, eu me lembro da época, né? Na verdade, a Sombra eu não me recordo se já foi, mas eu me lembro que ela já existia nessa época. Então a Sombra para mim né? E num determinado momento que nós tivemos dentro foi a Ninguém Te Ama Como Eu. Nossa, ela assim gritou demais no meu coração. Ela foi cantada, não me recordo. Eu acho que até foi depois dessa mensagem do Blansky, onde ele atraiu meu coração e meus olhos, né? Foi a Ninguém Te Ama Como Eu. Foi quando saiu aquela música do Narciso Correia. Eu tô lembrando o nome dela. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor. Sacramento da Comunhão. Foi uma música assim que eu lembro de todo mundo, assim, da harpa, assim. Tenho certeza que de uma forma ou outra todo mundo se aproximou mais da Eucaristia, cara. Que era uma música assim que falava realmente, né, do que ela não é uma música de comunhão, mas é uma música que fala da Eucaristia, de como a gente chega, de uma experiência da pessoa, né. E assim, essa foi uma música que quando a gente tocava assim, né, nas meditações, depois das meditações, a gente sentia assim, que aquela música parece que ia mais. Essa e Procure Oração. Que a gente falava a sombra, canta a sombra, que não é a sombra, né? Essa, eu acho que define, sim, que pega a gente, né? Ai, assim, para falar agora, eu acho que não, mas assim, eu lembro que um dia eu entrei na capela, que eu sempre chegava mais cedo para fazer a minha entrega e estava tocando bem baixinho uma música do Padre Zezinho, que fala assim, né, de Nossa Senhora, né, que eu não sei cantar e também não vou nem me arriscar, mas era aquela música de Nossa Senhora eu esqueço até a música, mas estava, enfim, era uma música de Nossa Senhora do Padre Zezinho, e eu fiquei ali assim, acho que uma meia hora contemplando Jesus e pensando, né, que privilégio ser a mãe de Jesus, né? Que privilégio para Maria ser a mãe de Jesus. E ao mesmo tempo eu pensava assim, né? Puxa, que privilégio eu tenho de ter 3 filhos e tá hoje assim aqui fazendo uma palestra, né? Porque as crianças eram pequenas ainda, né? Que teve eu deixei de fazer palestra no Injufra. Eu acho que foi quando a Giovana ou o Maurício assumiram, que eu falei, não, agora já deu, né? Agora vocês já tem que pegar outras pessoas, fazer uma reciclagem, porque a gente já está há muito tempo. E acaba que a gente acaba se envolvendo em outras coisas e esquece, às vezes, de aperfeiçoar aquela palestra, né? Eu já fiz, vou lá. Eu nunca fiz isso, né? Mas assim, sempre me preparei. Mas era necessário que outras pessoas assumissem o nosso papel. Renovar, né? Renovar, né? Porque eu sempre fui dessa opinião. Se a gente fica muito tempo fazendo a mesma coisa, a gente fica bitolado, né? Então é preciso renovar. É preciso que outros assumam o nosso papel. E foi aí que eu deixei. E a questão do hino, vocês se recordam como que aconteceu o hino do Injufra? Isso eu não sei, não lembro. Realmente não lembro. Eu sei que foi o Blansky também que fez, né? Fez a letra. Fez a letra. Será que foi o Clarel que fez a melodia? Ah, olha, pode ser, porque o Clarel teve uma época bem envolvido com o Injufra. Sempre estava lá tocando. Pode ser, mas eu não lembro, realmente não lembro. Porque às vezes a gente estava só nos bastidores, né? Então, na verdade, eu nunca trabalhei dentro do Injufra. Eu sempre ia
levava comida, levava mantimento, levava pão, ia lá dar palestra, mas eu nunca fiquei dentro do Enjufre. Na verdade, assim, sempre é único, né? Mas, de verdade, foi o ano que você foi serva da luz. E todos os anos que vocês trabalharam, né? A partir do momento que vocês começaram a entrar no Enjufre, para mim, tudo valeu a pena. Então, hoje suas filhas são enjufradas. Sim. Quem são as suas filhas? A Thaísa e a Maísa. Mas também são, né, o Everton, o Evandro, a Patrícia, a Maria Eduarda, né, são meus irmãos, e a Maria Eduarda é minha sobrinha. Eles também são enjufranos. E hoje eu tenho a graça, né, de servir junto com elas. Tem um enjufra recente que me marcou, que foi o que a nossa filha fez. Poder ver ela ali seguindo o mesmo caminho que tu seguiu por tantos anos, né? Porque o enjufra, ele passa a ser a vida, não tem como, né? Eu não me imaginava longe do enjufra. Só que a vida, ela te traz circunstâncias que tem momentos que tu precisa, né? E a gente já tinha por muito tempo, antes do Adriano entrar na coordenação, até não era nem para ter entrado naquele ano, né? Porque a gente já vinha falando assim, gente, vocês vão colocando gente aí, porque a gente precisava dar uma atenção maior para os filhos, né? E quer queira ou não, toma muito tempo. A gente sabe que quem está à frente do Enjufra e quem está ali na equipe de apoio, a gente participava da equipe de apoio, a gente está sempre ali, né? Trabalhando para isso. Então a gente precisava sim desse tempo, até porque eu queria que ela esquecesse, porque ela conviveu muito tempo dentro do Enjufra. Só que Deus é tão bom que ela não lembrava de nada. Quando ela fez o Enjufra, ela zerou. Ela disse que não lembrava de absolutamente nada, nem da casa. Só de algumas partes, assim. Então, para mim, ver a nossa filha de amor participando, ela tá fazendo Enjufra. Primeiro tu se sente assim, pô, já tô com uma filha que tá fazendo Enjufra, tô ficando velha. Era um chamado de mascotinhos do Enjufra, né? Maria Alice, Henrique, Maria Clara. Nós tínhamos, até esses tempos, achei um crachá Serva Mirim dela ali, Maria Alice Serva Mirim. Então, assim, é algo que te marca, sabe? Porque tu poder, assim, a Cris vai saber, né? Tu poder ver um filho lá e o Enjufra veio numa hora, assim, muito necessária para ela, sabe? Muito necessária. E eu agradeço a Deus, assim, ter encontrado vocês aquele dia. Não lembro se foi a Thaís ou se foi a Maísa que estava na porta e que fez o convite. Não lembro qual das duas. Estava junto com a Cris. Porque foi muito necessário, sabe? Ela participar, ela estar lá. E pra gente é muito gratificante. Porque o fato de nós não estarmos dentro do Enjufra trabalhando não significa que a gente está fora do Enjufra totalmente. Né? Sempre que o Enjufra precisar, a gente vai estar aqui, né? A gente pode não estar à frente, olha gente, nós estamos aqui, mas sempre que a gente vai estender a mão, né? A gente parte. E para nós saber que tem a nossa filha fazendo parte agora, é uma graça, assim, muito grande. Então acho que de todos esses anos, acho que o momento mais marcante foi olhar de fora, foi estar lá fora e ver a nossa filha lá em cima, né? Como tantas vezes a gente já teve. O meu, acho que a experiência de você estar diante do Santíssimo, sabe? Se você servir junto com ele lá é muito gratificante. Acho que você tem um momento assim de muita conexão com Cristo, com todos os servos, até com os cursistas mesmo, né? Você ter aquele momento de acolhida logo após a confissão, você ter a presença deles ali, né? Eles ter presenciado toda aquela vivência dentro da casa e você estar diante do Santíssimo naquele momento é muito gratificante. Então esse foi um momento que me marcou bastante. É claro que pra gente é bacana a gente ver que as nossas filhas também fizeram Enjufra, né? De modo especial para mim foi muito importante. Claro, o Enjufra para mim foi a entrada para fazer o Emaús, né? Esse sentido que mudou a minha vida, mudou a minha história. Mas o Enjufra para mim foi importante no sentido assim de que eu precisava de algo assim, né? Pela família. É sempre importante para o jovem.
Então, para mim foi muito importante essa caminhada também, nesse tempo que a gente teve. E aí, quando eu olho hoje, que eu vejo a Isadora, eu vejo a Lu também, tipo, que trilhar esse caminho, cara, é fora do comum, né? Você fala assim, cara, não precisa mais nada, assim. Porque não significa que é perfeito, mas significa que está tentando, pelo menos, buscar Deus, e é isso que vale. Né? Um passo de cada vez e tal. E aí, aquilo que a Elzinha falou, puxa, foi um sonho de Deus. Deus usou o Blansky, né? E aí, acho que vale para todo mundo, né? Como quando você é doce, porque quem conhece um pouco da história do Blansky, ele contava pra gente em Jufra, sempre, né? A dificuldade que ele teve. E quando o padre foi lá e viu ele lá na valeta, na chargeta, foi lá e falou, Deus precisa de você, né? Aquele confeiro que sempre falava isso, sempre contava isso. E então assim, mostra como ele se deixou usar por Deus e como isso foi importante. E interessante isso, né? Importante na nossa vida e na vida de muitas pessoas, né? Então isso é muito marcante. Então realmente ver nas nossas filhas também que elas estão também buscando isso, meu, é algo muito importante pra gente também. Isso é marcante pra nós. Então, se hoje vocês fossem convidar um jovem, o que vocês partilhariam dessa experiência do Enjufra? Vale a pena? Com certeza, vale muito a pena. Com certeza lá tem um fruto dentro lá que você vai levar para a tua vida. Uma semente que você vai levar para a tua vida. Eu acho que vale a pena a experiência, né? As pessoas ficam muito na dúvida, né? Poxa, o que tem lá? O que é tão chamativo assim, né? Experimenta só um pouquinho, pra ver se você vai gostar. Com certeza é diferente daquilo que a pessoa pensa, né? Então eu quero dizer para você que ainda não fez, faça. É uma experiência que todo mundo tem que ter, passar. Então assim, não dá para dizer, vai ser assim. Eu acho que só vivendo e você vai dizer se foi melhor, foi pior, foi muito além. Mas o importante é viver. Se a gente não vive, não participa, a gente não vai saber se vai me tocar ou não. Mas com certeza vai tocar e quem sabe até vai girar a chave na sua vida. Então venha, faça. Se alguém te convidar, diga-se sim e vá lá conhecer. Vide e vê. Só vai. Aceita o convite e tire as suas próprias conclusões. Porque eu tenho certeza que elas serão as melhores. Então, se tem a oportunidade, alguém está te convidando, é porque é Deus que está te chamando. Então, não deixa de ir. Ter a melhor experiência com Jesus da sua vida. Então, fica o convite, reforço o convite de que você se abra a um Deus que te ama e quer ter uma experiência única com você. E, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que Deus espera por você. Não tenha medo de vir, de participar, mesmo que, né, a gente faz aquele suspense, aquele segredo, o que acontece lá, não pode falar. Então, vai com essa... é coisa boa. Pode ir que não tem erro. Pode vir de coração aberto aqui, coração né? aberto, ouvidos abertos, mente aberta para receber Jesus. Pode vir sem vergonha, que depois lá ele fica tudo irmão, fica tudo... Não fique envergonhado, pode vir, pode aceitar Jesus no coração, que é só alegria, é tudo de bom, Jufra é tudo de bom. Só indo para saber, né, o sabor que tem, a emoção que tem. Jesus fez valer a pena na minha vida e sem dúvida nenhuma a caminhada, ela é muito melhor, ela é muito mais leve, ela é valorosa e ela é sem igual por cada uma de vocês, de maneira muito especial, de vocês duas, né? São a razão da minha vida. Obrigada. Acho que merece um abraço. Então vocês conheceram essa música e daí trouxeram para esse encerramento. Daí tipo, acho que foi no próximo dia, como a gente conheceu eles, o pessoal da Pastoral do Juventude de Joinville, eles eram ficando com a gente e tal, aí teve essa música. A música de entrada? Não, aquela do final. É a final, né? Aquela da Rosa. Sombra vai ser linda. Eu amo essa música. É linda. Eu disse pro Fernando, engraçado que eu não escuto essa música em lugar nenhum.